Pronto, pessoal, retornando, lembrando que a gente está dentro do assunto poderes, fazendo aquela diferença-chave que vai ser tanto importante para o assunto poderes, quanto para o assunto atos administrativos, que vai ser a diferença do ato vinculado para o chamado ato discricionário. Vem comigo para o material. Vindo para cá, ó, olha o que a gente já fez. A gente já viu aqui a vinculação, que é quando o administrador ele não tem liberdade de escolha, e a gente, desculpa, eu sempre tocando no dedo, né, pessoal? Pronto. Então, aqui a vinculação, a lei não deixa a liberdade de escolha ao administrador, e a discricionariedade, o administrador ele vai ter certa margem de liberdade. Lembrando sempre que é uma liberdade com limites, por causa do princípio da indisponibilidade do interesse público, onde vai ser feita restrições a esse administrador. Aí a gente está desenhando, né, para variar, estamos aqui com o nosso desenho primoroso, fazendo, não é isso, um esquema geral. Aí a gente já viu o seguinte, ó, essa lei daqui, ela, no meu exemplo, repassou um dinheiro para ser utilizado na educação. O uso na educação é vinculado, só que a forma de utilização é discricionária. A gente viu que discricionariedade é ter poder de escolha, mas essa escolha é feita dentro de certos limites. Perceba aqui, ó, o exemplo que a gente deu foi construir uma escola, reformar, capacitar professores. Todas essas escolhas aqui são escolhas legais. Já quando o administrador mandou a filha estudar na França, aí saiu do interesse público, saiu do bem-estar coletivo. Então, o ato ele passou a ser considerado ilegal. Só que uma frase-chave que sempre aparece em prova é essa daqui, ó. Deixa eu visualizar com vocês. Olha esse ponto, vou botar aqui para ficar bonito, da mesma cor, pronto. De vez em quando aparece na sua prova falando em um tal de juízo de conveniência e oportunidade. Vamos traduzindo isso daqui, ó. Quando falar em juízo, juízo é análise. Juízo é análise. Analisar conveniência e oportunidade, o conveniente é o adequado. A oportunidade está ligada ao momento. Então, o juízo de conveniência e oportunidade é analisar o que é mais adequado para aquele momento. Professora, estou entendendo nada. Vamos desenhar então para a gente entender de uma maneira mais simples. Vê o raciocínio aqui que a gente vai fazer. Lembra que quando o administrador ele tem um ato discricionário, ele tem possibilidade de escolha. E esse administrador, ele vai poder escolher aquilo que é mais conveniente e oportuno. Conveniente e oportuno. Aí vai ficar fácil agora, ó. Analisar o que é o conveniente, a gente já sabe que é analisar o que é mais adequado. Vamos traduzindo. Analisar o conveniente é analisar o que é mais adequado. Analisar o que é oportuno está relacionado ao momento. Então, perceba que analisar a conveniência e a oportunidade é analisar o que é mais adequado para aquele momento. Então, quando esse administrador faz uma escolha conveniente e oportuna, é porque ele está escolhendo o que é mais adequado para aquele momento. Vamos devagarzinho para a gente poder entender esse tópico. Imagina da seguinte maneira, imagina que não tem nenhuma escola pública naquele bairro e todas as crianças para poder estudar, elas têm que pegar 3 ônibus, uma van, uma moto, um jegue, um pau de arara para poder chegar na escola mais próxima. Então eu te garanto o seguinte, se foi repassado um dinheiro para ser utilizado na educação, o mais adequado para aquele momento, já que a gente não tem uma escola pública, é pegar aquele dinheiro e utilizar onde? Na construção de uma nova escola. Então, a construção de uma nova escola seria a escolha mais adequada para aquele momento. Então, é a escolha mais conveniente e oportuna. Vê o outro exemplo que a gente já trabalhou também. Se já tem a escola, só que a escola está caindo aos pedaços, não tem cadeira, o quadro está péssimo, tem uma goteira chiquérrima, né? Tem teto solar, aí a água cai quando chove. Então, para aquele momento, o mais adequado seria o quê? O mais adequado seria pegar esse dinheiro e reformar as escolas já existentes. Agora, se a escola tá linda, novinha, só que o professor ele vive falando errado, estão entendendo, né? Então seria mais adequado para aquele momento pegar esse dinheiro e capacitar os
professores. Perceba que todas essas escolhas estão dentro do chamado interesse público. Todas elas vão ser feitas escolhendo o que é mais conveniente e oportuno, escolhendo o que é mais adequado para aquele momento. Beleza esse ponto? Só que agora não se assusta, tá? Eu vou misturar esse tópico daqui com outro tópico chamado controle. Mas dentro de controle, você vai ver que tem tudo a ver com esse assunto de poderes. Vamos devagarzinho, qualquer coisa você grita de casa que eu escuto daqui, tá beleza? Então vem comigo. Vindo para cá, a gente vai analisar o seguinte, ó, deixa esse desenho aí guardado, não é? Nem precisa dar o print agora, que eu ainda vou botar mais informações, tá bom, pessoal? O que eu vou fazer agora é um outro esquema. Vou misturar com esse assunto daqui, ó. Vou misturar com um assunto chamado de controle. Misturar com assunto chamado de controle. Esse controle, ele pode ser feito de duas formas. Existe o tal do controle interno e existe o tal do controle externo. Só estou montando o esquema. Depois é que eu explico. Então, o controle pode ser interno e o controle pode ser externo. Aí, esse controle interno e externo, vou só anotar, pode ser um controle de legalidade, pode ser um controle de legalidade, ou pode vir a ser um controle de mérito. Pode ser um controle de legalidade ou pode ser um controle de mérito. Professora, estou entendendo não. Calma. Vamos botar algumas palavras-chave. Controle de legalidade é um controle para ver se o ato é legal ou se é ilegal. Vou colocar aqui embaixo. Então, controle de legalidade é um controle para ver se o ato ele é legal ou se esse ato ele é ilegal. Já o controle de mérito é um controle em relação à escolha. Como assim? Deixa eu só apagar aqui que eu fechei o parênteses na hora errada. Então, é um controle em relação à escolha. Como assim? Para saber se aquela foi uma boa ou se foi uma má escolha. Então, controle de mérito é um controle em relação à escolha para saber se aquela foi uma boa ou se aquela foi uma má escolha. Vamos devagar. Deixa esse material aqui que eu ainda vou voltar para ele. Aí vamos olhar o desenho anterior. Perceba, esse administrador daqui, quando ele for praticar o ato, a primeira coisa que eu tenho que ver é se o ato dele foi praticado de maneira legal ou ilegal. O que é controlar, pessoal? Veja, os teus pais, quando tu era pirraio, não é isso? Eles te controlavam. Como assim? Eles fiscalizavam, eles analisavam a sua conduta. Então, controlar é fiscalizar, é analisar. Perceba, nesse caso, quando eu estou controlando para ver se esse ato aconteceu de maneira legal ou ilegal, perceba, estou analisando se o ato aconteceu de maneira legal ou ilegal. Quando o controle é para ver se o ato é legal ou ilegal, esse controle é chamado de controle de legalidade. Então, quando esse administrador pratica o ato, a primeira coisa que eu vou ver é o seguinte: a escolha que o administrador fez foi uma escolha legal ou foi uma escolha ilegal? Esse ato que ele praticou foi um ato lícito ou foi um ato ilícito? Aí perceba que depois que eu analisei que o ato é legal, então quando o ato é legal, eu parto para um segundo controle, que é um controle em relação à escolha. Por quê? Porque eu vou ver se aquela foi uma boa ou uma má escolha. O controle em relação à escolha é chamado de controle de mérito. Então, perceba que até existe uma ordem preferencial. Ó. Quando esse administrador vai praticar um ato, a primeira coisa que eu vou analisar, é para ver se o ato foi legal ou ilegal.
A segunda coisa que eu vou analisar é a escolha, para saber se aquela foi uma boa ou foi uma má escolha. Como assim? Vamos imaginar alguns exemplos. Vamos imaginar o seguinte. Isso aqui é uma repartição pública. Eu sou a chefe desse setor e bora usar a Aline, que ela está ali quietinha, ainda não se viu de exemplo, né? Então, eu sou a chefe desse setor, a Aline é minha subordinada. Aí, esse gabinete recebeu uma verba para poder comprar material de escritório. Aí, eu peguei R$ 1.000, dei para a Aline e disse assim, Aline, compra R$ 1.000 de material de escritório. A Aline, muito esperta, o que ela fez? Gastou só R$ 600, arrumou umas notas fiscais falsas e o restante do dinheiro embolsou. Estão percebendo, né? Aline, pronto, na safadeza. Então, olha a lógica. Eu, chefe, dei R$ 1.000 para a Aline, para ela comprar material de escritório. Ela gastou só R$ 600, arrumou nota fiscal falsa e embolsou R$ 400 para ela. Eu, chefe de Aline, superior e subordinada, posso fiscalizar e exercer um controle e até punir pelo ato dela, sim ou não? Claro que posso. Então, o chefe vai poder punir o subordinado. Esse controle é um controle externo ou um controle interno? O que você acha? Muito bem, é um controle interno, porque está acontecendo dentro do mesmo local, ó, do superior para o subordinado, é um controle dentro do mesmo órgão, é um controle aqui dentro do mesmo local, é um controle interno. E esse controle que eu vou fazer em relação ao ato de Aline é para ver se a conduta dela foi legal ou ilegal. E nesse caso, como ela, né, roubou R$ 400 desse dinheiro, então o ato dela foi ilegal. Então, esse controle que eu estou exercendo em relação ao ato de Aline é um controle interno em relação à legalidade do ato dela. Por quê? Porque a primeira coisa que eu analiso é se o ato é legal ou ilegal. E ela não passou no primeiro controle. Porque no primeiro controle ela já morreu. Morreu no sentido de o ato dela já é irregular. Por quê? Porque o ato dela já nasceu ilegal. Estão percebendo a lógica desse ponto? Vamos para outro exemplo. Vamos imaginar, é a mesma base, só que de uma maneira diferente. Imagina lá de novo que eu dei os R$ 1.000 para a Aline, para ela comprar material de escritório. A bichinha comprou realmente R$ 1.000 de material de escritório. Ela não desviou nenhum centavo para o bolso dela. Só que teve uma coisa, todo o dinheiro ela gastou os R$ 1.000 em caneta Bic azul. Minha gente, o que eu vou fazer com tanta Bic azul na minha vida? R$ 1.000 de caneta Bic, eu tô soterrada aqui de tanta Bic que tem em cima de mim agora. Não tem papel, mas tem Bic. Não tem lápis, mas tem Bic. Não tem um grampo, mas tem Bic. Perceba, eu, chefe de Aline, posso exercer uma fiscalização sobre o ato praticado por ela? Posso. Essa fiscalização é um controle. Se é do superior para o subordinado, é controle externo ou interno? Muito bem, interno. Primeiro controle. O que ela fez foi ilegal ou legal? Foi legal. Perceba, legal no sentido de bom, viu, minha gente? Legal de ilícito. Por quê? Porque eu dei R$ 1.000, ela gastou os R$ 1.000, me deu a nota fiscal dos R$ 1.000 e não desviou nenhum dinheiro. Então, a conduta dela foi legal, foi lícita. Vamos para o segundo controle? Mas comprar R$ 1.000 de Bic é uma boa ou uma má escolha? É uma má escolha. Então, ela não passou no controle de quê? De mérito. Estão percebendo? Vamos dar os dois exemplos de novo. Eu superior, Aline subordinada. Aí, no primeiro exemplo, ela desviou o dinheiro da administração e botou no bolso. O primeiro controle que eu faço é o controle de legalidade. Ela já não passou no primeiro controle, porque o ato dela foi um ato ilegal. Vai poder ser punida por isso. O outro exemplo que eu dei foi, ela não desviou nenhum dinheiro, mas pegou todo o dinheiro e comprou de Bic azul. Primeiro controle é de legalidade. Ela passou, porque o ato dela foi lícito. Segundo controle é o controle de mérito. Aí ela não passa, porque isso foi uma boa ou uma má escolha? Uma má escolha. Não precisa de tanta Bic para uma única repartição pública. Então, estão percebendo a lógica? Vamos misturar agora um pouco, porque até agora eu estava falando no controle interno, não é isso? No controle do superior para o subordinado. Aí vamos para outro exemplo que é difícil de você imaginar no Brasil, não é isso? Mas vamos tentar. Imagina que na Petrobras estava existindo, não é isso, aceitações de propina e desvio de dinheiro público. E professora, que surpresa, não é isso? Está difícil de imaginar, mas vamos tentar imaginar. Então, imagina que lá na Petrobras tinha, não é isso, alguns servidores envolvidos em esquema de recebimento de propina. Perceba,
Receber propina é legal ou ilegal? Apesar de ser comum, é ilegal, não é isso? Apesar de ser comum, é ilegal. Então, o ato é ilegal. Eu te pergunto o seguinte, o juiz, o Poder Judiciário, pode mover um processo para apurar as irregularidades acontecidas na Petrobras, sim ou não? Pode. Se o juiz está analisando os atos que aconteciam na Petrobras, é um controle? É. É um controle interno ou um controle externo? Externo, porque perceba, seria interno se tivesse sendo apurado dentro da Petrobras. Mas como é o Poder Judiciário analisando o ato que foi praticado por aquela sociedade de economia mista, é um controle externo. Nesse caso, o juiz vai olhar o seguinte, ó, vai dizer, opa, se aceitou propina, tudo isso que está acontecendo já está acontecendo de maneira ilegal. Então, o juiz pode fazer um controle de legalidade. Veja que nesse meu exemplo é um controle externo e um controle de legalidade. Estão percebendo? Vamos misturar. Vamos imaginar que foi lá na Petrobras, que esses R$ 1.000 de verba de gabinete, aí veio um servidor e comprou R$ 1.000 de caneta BIC, de forma legal. Perceba, o juiz pode mover um processo dizendo que aquela não foi uma boa escolha? O que você acha? Você vai lembrar o seguinte, ó, a escolha é sempre interna e nunca externa. Só cabe a você escolher, não cabe aos outros. O que eu estou querendo dizer? Vamos para o material que fica mais fácil. Vindo para cá, a gente pode analisar o seguinte, ó, deixa eu ir para o outro desenho aqui de controle. Perceba, o controle ele pode ser feito de duas maneiras. Pode ser um controle interno, pode ser um controle externo. O primeiro exemplo que a gente deu foi esse daqui, ó, no controle interno, onde eu, chefe de Aline, fiz tanto um controle de legalidade quanto fiz um controle de mérito. O segundo exemplo foi o juiz analisando o ato do administrador. Estava dando exemplo de controle externo. Se, por exemplo, existe ilegalidade, pode o juiz analisar? Pode. É um controle de legalidade. Mas o juiz pode se meter nas escolhas dos outros? Não, porque o controle externo é só um controle de legalidade, não é um controle de mérito. É mais ou menos o seguinte raciocínio. Não vou economizar a página não é isso, não gasta, então vamos pegar outra e eu volto para essa. Vamos imaginar a seguinte situação. Quando eu falo em administrador, quando eu falo em juiz, perceba o seguinte, falei em administrador, você vai pensar em que poder? Muito bem, poder executivo. Quando eu falei em juiz, aí você pensa no poder judiciário. Poder executivo, poder judiciário. Perceba o seguinte raciocínio que eu vou fazer aqui, ó. A administração pública, ela tem a sua repartição interna. Então eu te pergunto, pode ser que a própria administração exerça um controle sobre os atos que estão acontecendo dentro dela? Por exemplo, essa administração, vamos pensar que é o INSS. Pode o INSS controlar os seus atos internos? Pode. Pode essa administração, por exemplo, sendo a Petrobras, controlar seus atos internos? Pode. Perceba, quando o controle está sendo feito para dentro da administração, esse controle é um controle interno. E a gente acabou de ver o seguinte, ó, esse controle interno ele pode ser feito de duas maneiras diferentes. Pode ser tanto um controle de legalidade, quanto pode vir a ser um controle de mérito. Tanto pode ser um controle de legalidade, quanto pode ser um controle de mérito. Só que a gente falou também o seguinte, ó, pode o juiz controlar esse ato praticado pelo administrador? Pode. Só que aí, nesse caso, esse controle do juiz para o administrador é o chamado controle o quê? Externo. E o controle externo, a gente acabou de ver o seguinte, ó, ele só pode ser um controle em relação a quê? A legalidade dos atos, porque a escolha, que é o controle de mérito, é sempre interna e nunca externa. Então, olha uma questão que já caiu diversas vezes em prova. Disse assim, ó, o Poder Judiciário jamais poderá analisar o mérito do ato praticado pelo administrador. De novo, vamos lá. O Poder Judiciário jamais poderá analisar
o mérito de um ato praticado pelo administrador. O que você me disse, certo ou errado? Se você me disse errado, provavelmente foi pela força da palavra jamais. Porque quando a gente escuta a palavra jamais, a gente tem a tendência de já marcar errado. Mas olha o raciocínio aqui, ó, perceba. O Poder Judiciário, ele realmente jamais pode analisar o mérito do ato do administrador. Por quê? Porque se é Poder Judiciário e administrador, é controle externo. E o controle externo só pode ser de legalidade. Jamais vai poder vir a ser de mérito. Estão percebendo o raciocínio? Aí olha o raciocínio aqui, ó. Quando falar em Poder Judiciário e falar em administrador, é sempre controle externo. Ô professora, mas administrador também não pode existir no Legislativo e no Judiciário? Pode, mas é função atípica. Lembra daqueles primeiros blocos? Pronto. Mas aí, quando falar só em administrador, pense em Poder Executivo. Então, Poder Judiciário e administrador. Pode existir um controle? Pode. Mas perceba que esse controle aqui é de um canto para outro. Então, é um controle externo. E se é controle externo, só pode ser de legalidade. O juiz só vai analisar se o ato é legal ou ilegal. Ele não vai analisar a escolha, porque a escolha é sempre interna. Então, olha a frase que eu te disse. O Poder Judiciário jamais poderá analisar o mérito do ato praticado pelo administrador. Beleza? Certíssimo, porque se é controle externo, jamais é de mérito, só pode ser de legalidade. Tranquila essa primeira frase? Repetir, vê só. Poder Judiciário jamais pode analisar o mérito do ato do administrador, certo? Segunda frase. O Poder Judiciário jamais poderá analisar o mérito de um ato. Certo ou errado? Professora, tem diferença da primeira para a segunda frase? Tem. Repetir. Primeira, Poder Judiciário jamais pode analisar o mérito do ato do administrador. Certo. Segunda frase. O Poder Judiciário jamais pode analisar o mérito de um ato. Certo ou errado? Errado. Aí tu diz, tu não disse que ele não pode analisar o mérito, professora? Disse, mas ele não pode analisar o mérito, que é a escolha dos atos dos outros, mas ele pode analisar a escolha de alguém. De quem? Dele mesmo. Vem comigo que eu vou desenhar que vai ficar mais fácil. Aí vindo para cá, percebam, o juiz, o Poder Judiciário, ele pode exercer um controle externo, mas perceba que o juiz também tem seu local de trabalho. Então, esse juiz também vai poder exercer um controle, que é o controle o quê? Interno. Então, o juiz também pode exercer um controle interno. E sendo o controle interno, o juiz vai poder tanto analisar a legalidade dos atos, que é analisar se o ato foi legal ou ilegal, quanto ele pode analisar o mérito dos atos. Aí vê como fica fácil com exemplo. Toda a vida da pessoa fica mais fácil com exemplo. Vê só. Imagina o seguinte, imagina, por exemplo, que aqui é o INSS, vou dar como exemplo, mas a lógica é igual para todos os locais. Então, imagina que isso aqui é o INSS. Naquele exemplo da caneta, não é isso, que eu sou superiora de Aline e dei R$1.000 para ela, eu te dei dois exemplos. Um que ela desviava o dinheiro e outro que ela comprava tudo de caneta Bic. No primeiro ato foi ilegal, no segundo, apesar de ilegal, de ilícito, foi uma má escolha. Perceba, eu, chefe de Aline, posso controlar tanto a legalidade quanto controlar o mérito. Ou seja, tanto ver se o ato é legal ou ilegal, quanto ver se foi uma boa ou uma má escolha. Se foi o juiz que está analisando esse ato praticado dentro do INSS, ele não pode analisar os dois aspectos. Ficou feio, não é isso? Pronto. Ele só vai poder ver... A Aline está rindo aqui da minha cara, porque eu, sem querer, não é isso, fiz um gesto feio, mas tudo bem, vamos continuar. Então, o juiz, ele não pode analisar aqueles dois atos. O juiz, ele só vai poder analisar se o ato foi legal ou ilegal. Ele não vai analisar se foi uma boa ou uma má escolha, porque o controle externo é só de legalidade. Mas vamos mudar? Imagina que isso aqui, por exemplo, é o TJ. Eu sou juíza e, não é isso, a Aline é minha analista. Mesma lógica, dei R$1.000 para ela. Primeira opção, ela desviou o dinheiro.
Segunda opção, comprou tudo de caneta Bic. A primeira não passa no controle de legalidade, a segunda não passa no controle de mérito. Eu, juíza superiora dela, posso analisar a legalidade do ato dela? Posso. E se for ilegal, eu vou aplicar uma punição. E, no caso dela ter gasto toda a verba de gabinete caneta Bic, eu posso dizer que foi uma má escolha e mandar ela trocar os produtos? Posso. Estou fazendo controle de mérito? Tô, mas controle de mérito interno, não posso fazer controle de mérito externo. Estão percebendo essa lógica? Então eu sei que essa parte é a mais densa. Assim, de todos os blocos que a gente viu até agora, é esse que eu tenho a preocupação de ir mais no passo a passo. Se você já entendeu de primeira, desculpa eu ser tão repetitiva, mas eu tenho que ir devagarzinho porque eu tenho que atender a todos, não é isso? Então, tem controle de legalidade e tem o controle de mérito, beleza? Vamos acabar o esquema. Vindo para cá, a gente analisa o seguinte, ó. Perceba, então, que existe tanto o controle interno quanto o controle externo. Veja que quando o juiz eu boto como poder judiciário, realiza seu controle interno, pode ser de legalidade ou de mérito. Já o controle externo pode ser apenas de legalidade. Aí a gente volta para esse desenho daqui e eu vou voltar mais um pouquinho para a gente olhar esse outro, só para eu dar um destaque. Lembrando que esse ato daqui, ó, ele sofreu tanto um controle de legalidade quanto um controle de mérito. Tanto um controle de legalidade quanto um controle de mérito. Mas aí eu quero olhar no seu olho agora para te fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que eu quero fazer? Veja, o ato é do administrador. Foi o administrador que praticou o ato é dele. Se o ato é dele, ele pode exercer um controle sobre esse ato? Pode. E se o ato é dele, o controle sempre pode ser de legalidade e de mérito, estão percebendo? Se o ato é dele, o controle é externo ou interno? Interno. Se o controle é interno, sempre pode ser de legalidade e de mérito, o que você acha? Sim ou não? Sim? Não. Nem sempre vai ser de legalidade e de mérito. Tu diz, professora, pá, bosta, agora eu não estou entendendo mais nada. Vem comigo que tu vai entender o que eu estou querendo dizer. Vindo para cá, você vai perceber o seguinte, ó. Deixa eu mudar para pegar uma página em branco para analisar o seguinte. Tu lembra que a gente tem dois tipos de atos, que é o que a gente está vendo? Eu tenho aqui, ó, o tal do ato vinculado e eu tenho o tal do ato discricionário. Direito administrativo é quase acupuntura, viu, pessoal? É homeopatia. É uma informação que vai somando com a outra e com a outra. Veja só, o ato tem que ser feito de acordo com a lei, que a gente já sabe que, em virtude do princípio da legalidade, o administrador só pode fazer aquilo que a lei manda, o que a lei autoriza. Só que tem uma diferença, ó. Às vezes a lei não deixa a liberdade de escolha e às vezes a lei deixa a liberdade de escolha. A gente já sabe o seguinte, ó. Quando a lei não deixa a liberdade de escolha, o ato é chamado de ato vinculado. Então, qualquer ato, ele pode vir a sofrer um controle. Controle e fiscalização. Qualquer ato pode ser controlado, pode ter uma fiscalização. Só que perceba que o ato vinculado, eu simplesmente tenho que fazer o ato como manda a lei. Então, o controle que eu faço no ato vinculado é o tal do controle de legalidade. Vou pular, tá? O ato discricionário também tem que ser feito de acordo com a lei. Então, eu também posso fazer um controle de legalidade para ver se ele foi ou não foi feito de acordo com a lei. Continua no ato discricionário. O controle em relação à escolha, a gente já sabe que é um controle de mérito, E a gente já sabe que essa escolha é para ver se aquela escolha foi conveniente e oportuna, ou seja, analisar se foi adequada para aquele momento. Só que perceba claramente o seguinte, ó, o controle de mérito, ele existe em todo ato. Se o controle de mérito é um controle em relação à escolha, para ver se foi uma boa ou uma má escolha, só existe nos atos discricionários. Não existe nos atos o quê? Vinculados. Porque no ato vinculado não existe liberdade de escolha. Então, em outras palavras, eu estou te dizendo o seguinte, ó,
que esse controle aqui de legalidade existe tanto no ato vinculado quanto no ato discricionário. Mas controle de mérito, como é o controle em relação à escolha, só existe escolha em ato discricionário. Não existe escolha em ato vinculado. Ah, professora, agora eu entendi a lógica. Mas, mais nada, no próximo bloco.